TV Pontual, crescendo junto com você. Vamos estar agora reunidos aí, vou aguardar, eu cheguei antes de vir de Goiás, né? E aí estou chegando um pouco mais cedo. E agora vamos ter uma conversa com o presidente, lógico que a pauta hoje é mais com o presidente do nosso partido. Qual é a expectativa para essa conversa com o presidente e os presidentes do partido? Para que possa fluir rapidamente o entendimento e a consolidação da base. E você sabe da minha luta para ver o nosso partido cada vez mais engajado nesse momento para poder reforçar a vitória das reformas que nós precisamos. O senhor defende que o DEM faça parte da Basiliada ou não? Sim, defendo, claro. E por que isso não aconteceu ainda, assim, tão de forma tão evidente? Estamos começando hoje, né? A conversa com o presidente do partido. Mas exatamente o primeiro sai passo. daqui hoje, junto com o regimento de gestão sobre a Previdência? Nós somos na decisão do Executivo, O é verdade. que pesa? Se os senhores dizem que estão de acordo com a reforma da Previdência e algumas pautas do governo que são prioridades do país, o que dificulta? São realmente essas questões que fazem parte do modus operandi antigo, que não tem a ver com o modus operandi que o presidente quer imprimir nessa relação com o Congresso? Não, eu acho que toda política guarda uma liturgia. E a liturgia é você falar com os presidentes dos partidos. Não é esse fato que muitas vezes tentam denegrir o processo político. É falar-se com o presidente do partido, com os líderes partidários e as coisas assim que acontecem. E o que falta para o DEM entrar na Basiliada, para anunciar a sua entrada? Nós estamos vendo aí hoje a primeira reunião com o presidente do partido. Quem participa, governador, da reunião pelo DEM? Como? Quem participa da reunião pelo DEM com o presidente? Olha, estará o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estará o presidente do partido, a Semi Neto, e eu. Agora, o presidente estabeleceu um decreto para a questão de ocupação de cargos. A participação dos políticos, dos partidos no governo, para fazer parte também da base aliada, é ajudar a governar, é estar dentro do governo também. Essa nova regra que estabelece critérios técnicos e não exatamente políticos, como era antes, atrapalha? Para mim, de maneira nenhuma. Eu acho, até porque como governador do estado, eu tinha usado exatamente essa mesma regra. Não teve a menor dificuldade de compor o meu secretariado, como também não tem. Acho que o Brasil não suporta mais a tese de que ministérios eram indicados única e exclusivamente para a pessoa representar um partido e não representar o ministério em si e não ter condições e muito menos competência para geri-lo. Eu acho que essa aqui é a mudança substantiva que o povo deixou muito claro. E o que ainda é o obstáculo para que haja esse fechamento de questão, essa entrada definitiva na base aliada de apoio ao governo? Bom, repito, não é nenhum obstáculo. O que eu estou dizendo é que para tudo tem-se uma regra, uma norma, uma liturgia própria. O que está se fazendo hoje é iniciando uma conversação com os presidentes dos partidos. A partir daí os presidentes vão consultar as suas executivas e, lógico, vão deliberar sobre essa matéria e vão se posicionar. Então, eu acho que nós estamos agora começando aquilo que se faz em qualquer parlamento do mundo. É o que nós estamos fazendo aqui. Na reunião passada com o PSD, o senador Otto Alencar reclamou com o presidente Bolsonaro de que as questões ideológicas estão atrapalhando um pouco o governo na tramitação das pautas econômicas. A questão se nazismo é de direita ou esquerda, a questão se foi ditadura, golpe, o que foi. O senhor acha que essas questões ideológicas estão causando crise e atrapalhando o governo? Não, isso é uma discussão paralela. Você não pode transformar o paralelo, o acessório no principal. O principal são as reformas. A reforma da Previdência está hoje na Câmara dos Deputados. Se é uma emenda constitucional, não cabe mais o presidente deliberar sobre ela. A matéria que será votada na Câmara será votada no Senado e será promulgada pelo Congresso Nacional. A partir daí, o que é importante é que não é um assunto de governo, é um assunto de Estado. Não é a realidade, não é um governo A ou B. Por exemplo, todos os governadores estão em situação de total insolvência. 2.500 municípios estão totalmente inviabilizados, independente da cor partidária. Então, este assunto é um assunto de interesse nacional. Então, não é um assunto de base de governo. Nós precisamos saber identificar as coisas, principalmente nós que temos conhecimento de um Congresso Nacional. O governo cumpriu a sua parte, mandou a proposta. Cabe ao Congresso Nacional votar sim ou não.
acha que o ministro Guedes se saiu bem ontem na CCJ? Olha, ele passou a ser hoje a maior referência nacional, na verdade. Ele hoje, eu tenho recebido mensagens de apoio dele de todos os estados do Brasil, na verdade. E às vezes vocês veem, eu que conheço aquela casa, de lá vivi por muitos anos, pelo menos ele mostrou que está ali para fazer um debate de conteúdo, mas também é impossível que a pessoa possa admitir aquele nível de provocação sem dar uma resposta à altura, tá certo? Eu nunca fui daquela tese que, olha, não, isso não é de bom tom, não existe. A pessoa tem que saber se comportar, tem que saber o que é decoro parlamentar pelos dois lados. Não é apenas querer, dessa maneira ousada, tá certo? Querer atingir a honra de um ministro que tanto tem feito pelo país e que tanta independência tem colocado suas posições. O senhor não acha que, como ministro, ele deveria ter controlado um pouco os brios e não ter falado que a mãe do outro é tchutchuca e... Olha, essas coisas você tem que entender que você não vai querer limitar, tá certo, as pessoas quando elas são desencabrestadas, independentes do ponto de vista moral. Ninguém está ali para poder aceitar desaforo de quem não tem credibilidade moral para poder dizer aquilo. Voltando à questão das reformas, governador, muitos deputados, como o senhor foi até pouco tempo, inclusive de partidos que apoiaram o Bolsonaro, se mostram ressentidos com a forma de tratamento da nova política e do que se estabeleceu entre executivo e legislativo do nosso contra eles. Os deputados reclamam que não estão pedindo nada, além de negociações republicanas, mas que a relação com o governo está muito difícil. Há como melhorar e como melhorar? O primeiro passo está sendo dado agora, neste momento. Vamos falar daqui a pouco, vocês vão ver aí que nós vamos avançar e muito, e a partir deste momento nós vamos ter democratas cada vez mais com a responsabilidade que tem, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, chefe da Casa Civil da Presidência da República, sabendo que agora essa matéria, reforma da Previdência, não tem nada a ver com o governo da União, certo? Eles estão no terceiro escalão. A insolvência primeiro será dos municípios. A insolvência no segundo degrau será dos estados. E só aí que vai chegar na União. Então nós hoje estamos inviabilizados se não tivermos um avanço nas negociações, como pautas também que estão na Câmara, como cessão onerosa, como securitização da dívida ativa dos estados, como lei Candir e outras tantas, certo? Aí sim você pode falar que são matérias que vão depender de base de governo. Mas emenda constitucional, ela depende do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vota. Você já imaginou se a cada capítulo da Constituição brasileira o Ulisses Guimarães tivesse que saber qual era a base do governo para aprová-lo? Então, eu preciso ter uma coisa. O Congresso Nacional agora está vestido de suas prerrogativas. Então, não tem que construir base para aprovar PEC. PEC é uma emenda constitucional promulgada e de iniciativa, tá certo? Encaminhada pelo Executivo e transformada em lei a partir de emenda de norma constitucional a partir do Congresso Nacional. No ritmo que vai, passa? Como? No ritmo que vai, passa do jeito que precisa passar? A pergunta quem faz isso são as pessoas que hoje dependem dos municípios, dos estados na área da saúde, da educação e da segurança pública. São eles que vão responder essa pergunta. Governador, em relação... É possível continuar da maneira que está? Fazer uma queda de braço em detrimento do cidadão hoje, em que os estados não têm R$1 para investir, nem para atender as condições mais necessárias de saúde, de educação e de segurança pública, de também obras sociais? Este é o governo que nós queremos? Esse é o país que nós queremos? Então a interrogação não é feita mais, tá certo? Se passa ou não passa. É se o Brasil tem como. Qual é a forma mágica de poder viabilizar outro caminho? Por que então os partidos que não comungam, tá certo, com a tese, eles estão bem nos seus municípios e nos seus estados? Eles estão com superávit? Eles estão em condições de fazer investimentos? Então acho que é questão de responsabilidade neste momento. Governador, em relação à relação do Maia, do presidente, o Maia vai vir, quando vai ser o encontro? O presidente falando que voltando a Israel iria filar uma boia lá na casa do Maia, hoje o almoço aqui é com o DEM. Por que o Maia não foi convidado? Porque ele é presidente de um poder, como é o Davi Alcolumbre. Aí vai ter a segunda etapa da reunião.
Mas tudo então não segue, tem tudo segue a liturgia. Obrigado, bom almoço.